Salve, salve, devoto! No oferecimento da Bot Internet, a internet que realmente cabe no seu bolso. É pura fibra, meu irmão. Ela entrega velocidade, qualidade e o melhor, não trava. O link tá na descrição. Precisou de internet de qualidade? Corre pra Bot Internet. Aqui na Desembola a gente finaliza, arruma a grana que você precisa. Tem um cartão de crédito com limite, meu amigo? Pronto! Resolvido o seu problema está. Nós entregamos a grana pra você via Pix na hora, parcelamos de 12 a 18 vezes. O link está na descrição. Folhas Bordado, aqui tem tudo que você precisa em bordado. Olha a camisa do canal do Rap Show, olha as camisas do Hoje Tem Galo. Todos os bordados são feitos lá. Olha o naipe desse bordado, gente. Mais de 6 anos essa camisa tem. Nós fizemos ela em 2020. Olha como é que ela tá, cara. O bordado tá perfeito. Estamos no primeiro andar do BH Shopping, em frente ao Carrefour. A quantidade que você precisa, a gente entrega pra você. Instituto Céspedes, calvície, tem solução, meu amigo. E a solução é transplante capilar. Eu era conhecido como Cabeludo de Pombo, Rap Calvo, Rap Careca Show. Todos esses apelidos foram embora, graças ao transplante capilar. Olha aí o tamanho da testa, irmão. Olha como é que é hoje, bem menor, né? Consulta gratuita e 13% de desconto se você fechar com a gente. Bora falar de galo, bora começar a nossa resenha e bora começar falando aqui sobre Brax. Técnico estrangeiro, vamos ver o que o Brax falou sobre técnico estrangeiro no Galo, se daria certo, se não, bom, vamos escutar. Por que nós aqui no Brasil temos mais paciência para um técnico em ascensão que é estrangeiro, seja argentino, uruguaio, português, né? Temos muitos portugueses no futebol brasileiro e não temos essa mesma paciência com o técnico brasileiro? Eu acho que é o fator... A turma brinca, desculpa te interromper, mas a turma brinca que se o cara chega aqui falando enrolado, todo mundo tem mais paciência com ele. Isso é verdade? É verdade. Mas a gente não considera isso para poder fazer a contratação, sabe, João? Eu até ouvi, quando eu consigo fechar, quando a gente consegue fechar o Domingues, que a gente está trazendo mais um argentino. A gente não levantou a bandeira para poder escolher o treinador. Brasileiro, argentino, português e espanhol. A gente levantou outras valências para poder chegar ao nome dele. E ele, coincidentemente, é um argentino, como também era o anterior. Então, a gente consegue identificar as características que a gente gosta e a gente tem a convicção no treinador. Foi o único treinador que a gente procurou. Saiu muita notícia na imprensa de que a gente teria procurado outros treinadores. Não, dessa vez a gente procurou um treinador e fechamos com ele. Fechamos, inclusive, sem contrato, sem nenhuma assinatura, na palavra. O que mostrou muito, que você está me perguntando, de uma abordagem de um terceiro clube, é o caráter dele. Porque a gente não tinha nada assinado e ele não só despediu de um estádio lotado dentro do Estudiantes, quanto ele rechaçou qualquer tipo de procura de um clube enorme na Argentina, mundialmente conhecido como River, como nós também somos, para poder vir para cá e ter esse projeto tocado. Eu acho que o desconhecido gera mais paciência. Então, geralmente, o treinador aqui no Brasil, que está aqui todos os anos, que todo mundo acompanha, ele tem mais resistência por ser mais conhecido. Eu acho que é o único fator que a gente entende como o porquê dessa paciência ser maior com o estrangeiro em detrimento de um brasileiro. Sem dúvida, é um treinador em ascensão e que a gente quer que ele continue tendo essa ascensão aqui. Eu acho que o Paulo Brax está certo. Eu acho que é exatamente isso que ele disse. Eu acho que quando você tem um jogador que você nunca viu, ou um técnico que você nunca viu mais precisamente, você tem mais notícia do bom trabalho dele, você aceita melhor. Vamos pegar o exemplo aqui, 2 caras, pra você poder entender. Vamos pegar o Roger Machado, que hoje está no São Paulo, que a gente já... O Roger Machado é complicado, que a gente já viu aqui, né? Vamos pegar o Zubeldia. O Zubeldia, quando ele foi falado no Galo, eu vi a torcida meio a meio. Pô, trabalho horroroso no São Paulo, pô, não sei lá o quê. Aí outros, elogio, que sei lá o quê. Agora, o Barba, todo mundo só sabe dele campeão. Do Milito, nós vimos ele campeão. Campeão não, né? Mas ele disputando título nas cabeças. Então, a gente, quando o cara é desconhecido, é de fora, a gente tem mais paciência. É a mesma coisa com atletas, é a mesma coisa com técnico. Eu acho que o Paulo Brax, nessa daí, pra você ver, eu custo concordar com o Paulo Brax. Mas nessa daí, Paulo Brax, eu acho que você acertou em cheio. Galo vai fazer um aluguel pro Mequinha, tá, gente? A parada é a seguinte, a Arena MRV, o América ele vai... Aqui, ó. O América está em negociação com o Atlético para mandar uma partida da Série B do Campeonato Brasileiro na Arena MRV.
A diretoria do Coelho precisou ir ao mercado em busca de um novo estádio por conta da indisponibilidade do Independência seu mando de campo habitual. O local receberá um evento religioso, família ao pé da cruz, justamente na semana do confronto, inviabilizando a partida pelo campeonato. Diante disso, o América iniciou uma conversa com o Atlético para utilizar a Arena MRV no duelo contra o Botafogo de São Paulo, marcando para o dia 2 de abril pela segunda rodada da Série B. Representando dois clubes já se reuniram e novas conversas devem acontecer nos próximos dias. É isso mesmo, aluga. Aluga é bom o América pagar um valorzinho aí, mas lembra de cobrar o mesmo preço que eles compram no Independência, hein? Eles cobram caro lá, hein? Eles cobram caro pra jogar no Independência, malandro. Então vamos cobrar deles um valor bem adequado aí, mas a Arena MRV tá aí pra isso também, né, gente? Nós não vamos usar, aluga pro Mequinha, não tem problema não. Gente, o Galo fez acordo, tá? Importante contar isso pra vocês aí. Quem passou essa informação foi a própria assessoria de comunicação do Galo, tá? Eu recebi aqui no grupo, e olha aqui, cara, bem bacana aqui, tô só pegando pra abrir pra ler exatamente o que foi escrito. Boa tarde. Com relação às denúncias sobre os acontecimentos da final do Campeonato Mineiro, o julgamento foi cancelado após Atlético, Cruzeiro e Procuradoria do Tribunal de Justiça de Minas Gerais celebrar, TJD, né? Tribunal de Justiça Desportivo, perdão, Procuradoria do Tribunal de Justiça Desportivo de Minas Gerais celebrarem uma transação que será homologada pelo tribunal. Cada clube pagará uma multa de 400 mil, valor que será destinado aos servas para auxílio de vítimas de chuvas e Juiz de Fora. E cada jogador denunciado ficará cumprindo 4 partidas no Campeonato Mineiro 2027. E ainda tem uma parada, tá? Que é importante a gente salientar disso tudo. O Ministério Público vai fazer denunciou também. Os jogadores, eu acho que eles vão ter que fazer transação penal. Vão ter que pagar uma cestinha básica, alguma coisa. O pai é o Atlético, tem que pagar 400 mil, né? Mas vocês têm que lembrar que quem é responsável é o clube. Então, no caso do Tribunal de Justiça Desportivo, o Galo fez o que era possível. E tá certo, tem que celebrar esse acordo mesmo. Não tem como fugir disso, não. O Atlético atuou da maneira correta. A gente não pode ir inventar uma situação aqui, não, porque sei lá o quê. Agora, o Ministério Público de Minas Gerais está acionando diretamente, acho que os jogadores e também o Atlético. E mediante disso vai ter que ser feito um outro acordo, que deve ser cesta básica, esse tipo de coisa, né? Bom, bora pro próximo tema. Gente, o Brax fez uma revelação bem interessante sobre questão de veto de treinadores a contratações. Olha só o que ele contou. Como é que também às vezes há uma dificuldade do gestor, porque eu também gosto desse perfil de jogador, mas eu não posso passar por cima de um trabalho técnico, de uma leitura de um modelo de jogo, de estratégia, e contratar um jogador que não vai ser utilizado. E isso já aconteceu em outros trabalhos que eu fiz, de às vezes passar por cima do treinador, e a gente faz isso com jeito, mas não de forma abrupta, e esse jogador não termina o estágio. Então, eu entendo que falta um pouco esse tempero da agressividade. Isso foi pedido para o Eduardo Domingues, para o time ter um pouco mais de alma. Eu fiz esse pedido para ele na coletiva de apresentação dele, de ter um time, aí não é sistema defensivo, aí é o time, ter uma cara que represente mais o torcedor, porque todos os clubes são diferentes e talvez um elenco só com muita qualidade de bola no pé vai fazer falta, vai faltar alguma coisa para a arquibancada. Então, essa leitura a gente tem. Bom, cara, a grande parada é a seguinte, a análise que a gente tem que fazer quando a gente enxerga esse tipo de situação é o seguinte: o clube ele tem que ter um projeto. Se o clube tem um projeto bem determinado, se o clube sabe o caminho que ele quer seguir, se o clube definiu como ele vai fazer, o treinador não pode ser a figura central. Ele tem que entender que ele é funcionário do clube. Então, exemplo, o clube olhou para o Torreira, vou pegar um nome que é unânime aqui para você não ficar discordando de mim. O Torreira e o técnico falou, não, mas esse tipo de jogador eu não trabalho. Esse tipo de jogador aí para mim não funciona. Não, mas eu vou trazer mesmo assim. Vamos para um outro exemplo agora mais complicado. O exemplo que vai trazer mais dúvida. O Atlético quer trazer o Fred, que o torcedor gosta, mas talvez o treinador não entende. Mas se o Atlético, dentro de todas as suas competições de análise tático, entender que o Fred vai encaixar, tem que colocar. Sabe por quê? Porque o que eu mais vejo é treinador errar.
O que eu mais vejo é treinador criar birrinha. O que eu mais vejo treinador é criar caso. Eu gosto de citar o caso do Hever, que ele é clássico pra mim. O Sampaoli pediu pro Atlético negociar o Hever, pediu pro Atlético vender o Hever, pediu pro Hever sair do Atlético. Aí o Hever falou, não, por favor, você me oportuniza, não faz isso comigo não. Eu quero, como é que foi que o Fred falou mesmo na época, cara? O Hever falou assim, não, eu quero ter oportunidades, eu entendo que eu vou conseguir virada, eu entendo que eu vou conseguir fazer acontecer e tudo. Aí o Sampaoli falou, tá bom, então fica aí. Aí o Hever foi e ganhou espaço na equipe, virou titular. E o técnico ia dispensar ele. Então, cara, eu não consigo ver dessa maneira. Eu entendo, pelo menos essa é a minha opinião, que em um tipo de negócio assim, você tem que ir lá contratar, mesmo que o técnico não queira. E aí deixa o pau comer e vê o que acontece. Bom, ótima notícia, torcedor, ótima notícia agora. Gente, isso aqui é uma notícia bomba e ótima pro torcedor. Torcedor, eu conversei, lembra que ontem eu contei pra vocês na live da noite que eu tinha conversado com uma pessoa do Atlético, ela me deu mais uma notícia espetacular. O Atlético vai adotar até o meio do ano uma política de ingressos muito mais barata. Tá? Essa política vai durar até o meio do ano, o Atlético entende o movimento do torcedor, o Atlético entende o que está acontecendo e o caminho que o Atlético vai seguir é de um preço melhor. Vai ser um preço baratíssimo, como vem acontecendo também, não será assim, tá? Mas terá um preço que vai ser convidativo para o torcedor estar no estádio, tá? Vai ter muitos movimentos nos próximos dias, vai ter o Galo na veia solidário também, que o Atlético vai implementar. Então vai ser uma excelente notícia, o Galo está trabalhando para atender as demandas, mas volto a dizer, tá certo? Não espere ingresso barato igual foi o último o tempo todo, que não será assim. Mas nós teremos um preço, uma precificação, é o termo usado, né? Uma precificação bem justa e bem bacana. Então vocês podem aguardar que vai ter coisas boas aí, uma notícia espetacular, notícia maravilhosa pro torcedor. Bom, gente, deixa eu te dar uma dica esperta aqui, a Repsol Consultoria em Consórcio. Gente, é a empresa do momento, nós estamos aqui tendo um destaque danado, estamos vendendo muito, por quê? Porque nós entregamos aquilo que a gente promete, tá? Vou te dar um exemplo muito legal que vem circulando aí para você entender. Vale muito mais a pena você pegar um empréstimo com a gente através do seu carro com consórcio do que você ir no banco financiar. Porque, ó, primeiro rápido, dinheiro é rápido, você precisa ter de 1.500 de renda mínima, os juros é baixo, 1,49 por mês, diversos perfis profissionais, amortização crescente, sistema Price, mesma parcela ao longo da operação amortizada crescente, e a primeira parcela só em 60 dias. Meu amigo, você tem um carro quitado e precisa quitar suas dívidas, você tá apertado, você não tem da onde sair do buraco que for, pronto, conversa com a gente, é muito mais barato que no banco. Pode ir lá no seu banco olhar e pode voltar aqui que você vai voltar correndo, tá? A Repsol de Consultoria em Consórcio, ela ajuda você até nisso, para você sair do buraco. Bom, vamos continuar por aqui e vamos falar aqui agora para vocês sobre Paulo Brax, que tá com prestígio. Gente, apesar de nós, assim, né, não termos aí a entender que o trabalho do Paulo Brax é aquele primor, aquele trabalho de alto nível, o HG contou pra gente que dentro da diretoria do Galo tá com prestígio, olha só. Porque o Atlético não tem um elenco de protagonistas. Não tem. Quem tem nome não joga e os que não têm nome não rendem. Então é um processo de remontagem, reformulação, que está no início, que vai passar pela janela de meio do ano. O Brax vai ter muito trabalho. Aliás, a informação que eu tenho é outra informação que eu vou dar para vocês aqui. O Brax está muito prestigiado dentro do Atlético, muito prestigiado. E o que ele vai fazer, e o que ele vai ter que fazer no meio do ano, vai ter que parir um sino para conseguir, que é pegar esses jogadores que eu citei aqui e fazer, de repente, sabe o que a gente fala no interior? Catira. Fazer uma catirinha. Ver primeiro Tamir Gades. Agora, tá claro que o Scarpa, eu sei que o Scarpa é um cara introspectivo e tal, mas precisa de alguém que se envolva mais. O Igor Gomes a gente já viu que entrega. O Alonso Thiago, obrigado pelos relevantes serviços prestados, em 21 só. E ainda tem a possibilidade do Bernard também. Também muito obrigado pelos relevantes serviços prestados lá atrás e tal, mas, né? Então vai ter muito trabalho. Bom, vamos lá, né, cara? Vamos ver. Eu tenho pra mim, eu já falei isso pra vocês, e eu cravo isso que eu tô dizendo. Estou cravando o que eu estou dizendo aqui pra vocês. Isso não é informação. Isso é uma opinião, mas é uma opinião que vocês vão ver que vai virar. Que é a seguinte, guardem bem. Se o Atlético ir bem nesse primeiro semestre, ficar acima do 10º, classificar na Sul-Americana, Copa do Brasil, o Brax está suave na nave. E bem no Brasileirão é só acima do 10º. Tô falando maravilhoso, não.
É se ficar acima do 10º, classificado na Sul-Americana e Copa do Brasil, o Brax vai fazer a janela do meio do ano, vai dispensar os jogadores que ele quer e contratar aqueles que ele quer. Agora, guarde bem. Se o Brax cair da Sul-Americana, passar pela Copa do Brasil, mas estiver abaixo do 10º lugar no Brasileirão, adeus, Brax. Anota. Pega a caneta aí, ó, e anota. Você pode me cobrar depois. Vamos ver se esse vídeo vai envelhecer mal. Gente, grave acusação sendo feita aí a um jogador do Galo. É isso mesmo. Come, dorme, não quer nada com a dificuldade. Bom, vamos escutar e ouvir. Saca só. Ok. Por que você não acredita? É que eu não tinha essa expectativa. Mas por que você não acredita? Cara, o Alexandre tá aqui há um ano. Vai dar um ano agora em julho. Você quer dizer que falta comprometimento dele? Mas dele foi lesões. Peraí. Não, então acho vamos não. lá. Falta comprometimento do Alexandre. Então, por quê? Falta comprometimento Ele está se do Alexandre. recuperando de uma lesão. Quando E as informações que eu tenho são piores possíveis de comportamento fora de campo. Então pode colocar isso. Então tô trazendo isso agora. E as informações que eu tenho são as piores possíveis em termos de comportamento extracampo. Então eu não consigo acreditar que isso vai fazer com que esse jogador, que é o Alexandre, que pra mim é um bom jogador, tecnicamente, ele é melhor do que os caras que estão jogando no Atlético hoje. Tecnicamente, o Alexandre poderia ser titular desse Atlético com tranquilidade. Mas o Alexandre quer ser titular desse Atlético? Ele faz por onde? Ele se compromete o suficiente para ser de fato um titular? As informações que eu tenho é de que não. De que ele não se compromete o suficiente. Que não se comprometia quando estava aqui o Sampaoli e que agora, mesmo se recuperando da lesão, ele não está se comprometendo. Então eu fico preocupado. A gente precisa observar, então, nós precisamos observar como é que vai ser a postura do Barba com o Alexander quando ele estiver... Porque isso que o Thiago falou é muito grave. Porque é o seguinte, muito sério. Se o Barba começa a ter o Alexander à disposição, mas não usar o Alexander, isso pode apontar para um descontentamento do treinador com o extracampo dele. Sim. Que é a informação que o Thiago está trazendo. E, gente, não para por aí não, tá? Além dessa informação do Thiago Fernandes, o pessoal da 98 também falou sobre isso, olha só. A informação do Igor é que o Alexander já está liberado há 2 semanas. O Alexander já está liberado de IDM, de transição, há 2 semanas. E o problema do Alexander é outro. É extracampo. O problema do Alexander é outro. Então, você também tem que ver esse lado do jogador aí, o que quer da vida, né? Pois é. É, meu amigo, isso é grave. Isso é gravíssimo, gravíssimo, gravíssimo. Isso daí é muito sério. Isso daí é pesadíssimo. Na minha opinião, um grande absurdo. Isso daí, cara, é um negócio que a gente já escutou ano passado, quando o Cook estava aqui. Estamos escutando agora. Isso não é brinquedo, não, velho. Então, quando você escuta esse tipo de coisa, quando você vê esse tipo de coisa, você pode desconfiar que tem verdade nisso, que tem sinceridade nisso, que tem realidade nisso. Então, assim, meu velho, eu tô, assim, mega impressionado com essa situação, porque é ridículo, é feia demais, Alexander. Que vergonha, hein? Que vergonha com um negócio desse acontecendo, hein? Porque eu tenho pra mim que se a gente observar esse tipo de situação de um cara que ganha o que você ganha, que o cara que fatura o que você fatura e levar o futebol dessa maneira é vexaminoso. Bom, pelo menos é a minha opinião. Deixem o like, se inscreva, ative o sininho. Eu te encontro aqui 12h15 para mais conteúdo de Galo para vocês no grande aniversário do Galo. Eu não falei nada do aniversário do Galo, que eu tô gravando esse vídeo no dia 24. Mas amanhã na live do almoço é live especial de aniversário. Beijo na alma, fiquem com Deus, valeu, tchau e fui! Tamo junto, obrigado, turma, valeu!